Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre a maconha, seus efeitos no corpo e na mente e as possíveis consequências do seu uso. Se você quer entender melhor sobre esse assunto, continue assistindo. Mas afinal, o que é a maconha? A maconha é uma planta conhecida cientificamente como cannabis sativa, que contém substâncias psicoativas. Esse componente é o composto responsável pelos efeitos psicoativos da maconha, que alteram a percepção, o humor e outros processos mentais quando consumidos. Historicamente, a maconha tem sido utilizada por diferentes culturas ao longo de milhares de anos, tanto para fins recreativos quanto medicinais e espirituais. O uso recreativo da maconha é geralmente para fins de relaxamento, euforia e alterações sensoriais. Já o uso medicinal da maconha envolve o tratamento de condições como dor crônica, náuseas induzidas por quimioterapia e outras condições médicas, com base em suas propriedades terapêuticas. A maconha é um tema amplamente discutido tanto em termos de legalização e regulamentação, quanto pelos debates sobre os benefícios e riscos à saúde. Seu uso é regulamentado de maneira diferente em vários países e estados, variando desde a proibição total até a legalização para o uso medicinal e recreativo. Efeitos imediatos da maconha. Vamos falar primeiro sobre os efeitos positivos. Entre os efeitos mais comuns estão o relaxamento e a euforia. Muitos usuários relatam uma sensação de calma e bem-estar, o que pode ser um dos motivos que levam ao uso recreativo da substância. Além disso, é comum haver uma alteração na percepção do tempo, onde minutos podem parecer horas, criando uma experiência que pode ser tanto agradável quanto desorientado para alguns. Outros efeitos bem conhecidos é o aumento do apetite. Isso ocorre porque a maconha pode estimular regiões do cérebro responsável pela fome. Agora vamos falar sobre os efeitos negativos, o que, por outro lado, o uso de maconha também pode trazer efeitos negativos imediatos. A ansiedade e a paranoia são reações que podem ocorrer, especialmente em doses mais altas ou em indivíduos predispostos a essas condições. Essas sensações podem ser bastante desconfortáveis e podem até desencorajar o uso. Confusão mental e dificuldade em focar ou lembrar de coisas recentes também são efeitos possíveis, já que a maconha afeta o sistema de memória do cérebro. Além disso, a coordenação motora prejudicada é um risco, o que significa que atividades que exigem atenção e precisão, como dirigir, ficam perigosas e devem ser evitadas. Efeitos a longo prazo. Um dos efeitos a longo prazo mais conhecido é o impacto na saúde respiratória. Fumar maconha, assim como o tabaco, pode causar problemas respiratórios, como bronquite crônica e irritação das vias aéreas. Isso ocorre porque a fumaça da maconha contém substâncias químicas e toxinas que irritam os pulmões, problemas de memória e aprendizado. O uso frequente de maconha também pode prejudicar a memória e dificultar o aprendizado. Estudos indicam que a substância afeta o hipocampo, uma região do cérebro crucial para a formação de novas memórias. Usuários regulares podem experimentar problemas para lembrar informações recentes e podem ter dificuldades em situações que requerem aprendizado e retenção de novas habilidades. Impacto no desenvolvimento cerebral. O impacto é ainda mais preocupante em adolescentes e jovens adultos, cujo cérebro ainda está em desenvolvimento. Pesquisas mostram que o uso frequente de maconha pode afetar negativamente o desenvolvimento do cérebro, influenciando áreas responsáveis pela cognição, controle de impulsos e funções executivas. Isso pode levar a problemas de atenção, dificuldades de concentração e, em alguns casos, uma queda no desempenho acadêmico. Efeitos na saúde mental. Além dos efeitos negativos, há também implicações para a saúde mental. O uso regular de maconha está associado a um maior risco de desenvolver transtornos como depressão, ansiedade e, em alguns casos, psicose. Esse risco é particularmente elevado em indivíduos com predisposição genética. Riscos e consequências do uso. A maconha pode causar dependência, principalmente psicológica. Isso significa que o usuário pode desenvolver uma forte necessidade de consumir a substância para se sentir bem ou lidar com o estresse e as emoções do dia a dia. Embora a dependência física seja menos comum do que as outras drogas, pode haver sinais de abstinência como irritabilidade, insônia e mudança de apetite quando o uso é interrompido. Agravo de condições de saúde mental. Para pessoas predispostas, o uso de maconha pode agravar condições de saúde mental,
como depressão, ansiedade e esquizofrenia. Pesquisas indicam que o uso frequente pode antecipar ou piorar sintomas em indivíduos vulneráveis. Em casos extremos, pode até desencadear episódios psicóticos, especialmente em que já tem uma predisposição genética. Impactos sociais e legais. O uso frequente de maconha também pode afetar a vida social e profissional do usuário de drogas. Problemas com o trabalho e relacionamentos são comuns, especialmente se o uso interfere na produtividade, na capacidade de cumprir responsabilidades ou na interação com outras pessoas. Além disso, em locais onde a maconha ainda é ilegal, o uso pode resultar em consequências legais, como multas, prisões e outras penalidades que podem complicar ainda mais a vida dos usuários. É essencial que as pessoas estejam cientes desses riscos e considerem os potenciais impactos não apenas na saúde, mas também em suas vidas pessoais e profissionais. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando desafios relacionados ao uso da maconha, procurar ajuda profissional pode ser um passo importante para minimizar esses riscos. Uso medicinal da maconha. Substâncias derivadas da maconha são usadas para tratar uma variedade de condições médicas. O CBD, por exemplo, tem sido eficaz no tratamento de certos tipos de epilepsia, ajudando a reduzir significativamente a frequência e a intensidade das convulsões. O THC, por sua vez, é utilizado no alívio da dor crônica, especialmente em pacientes que não respondem bem a outras formas de tratamento. Além disso, a maconha medicinal pode ser utilizada para controlar náuseas e vômitos causados por quimioterapia, melhorar o apetite em pacientes com HIV e aliviar sintomas de esclerose múltipla. Importância do uso controlado. É crucial destacar que o uso medicinal da maconha deve ser sempre controlado e prescrito por profissionais de saúde. O acompanhamento médico garante que os benefícios sejam maximizados, enquanto os riscos são minimizados. O uso inadequado e sem supervisão pode levar a efeitos adversos e comprometer a eficácia do tratamento. O uso medicinal da maconha é um campo promissor e está em constante evolução, mas é essencial que seja tratado com seriedade e responsabilidade. Se você está considerando esse tipo de tratamento, consulte um médico especializado para obter orientações seguras e personalizadas. Fatores de risco e prevenção. Existem vários fatores que podem aumentar o risco do uso problemático da maconha. Um dos principais é o início precoce do uso. Estudos mostram que começar a usar a maconha na adolescência, quando o cérebro ainda está em desenvolvimento, pode aumentar significativamente o risco de dependência e de efeitos negativos na saúde mental. Outro fator de risco importante é o histórico familiar de dependência de substâncias ou doenças mentais, como depressão, ansiedade ou esquizofrenia. Indivíduos com familiares que têm esses problemas podem ter uma predisposição maior para desenvolver dependência ou outras complicações ao usar a maconha. Prevenção à educação. A prevenção começa com a educação. É fundamental fornecer informações claras e baseadas em evidências sobre os riscos associados ao uso da maconha. Diálogos abertos entre os pais, educadores e jovens sobre as substâncias do uso de drogas podem ajudar a criar um ambiente onde os jovens se sintam confortáveis para fazer perguntas e discutir suas preocupações. Outra estratégia importante é o fortalecimento de habilidades de vida, como o gerenciamento de estresse, a resolução de problemas e a tomada de decisões saudáveis. Essas habilidades ajudam jovens e adultos a lidarem com situações de pressão e a fazer escolhas mais informadas. Programas comunitários, esportes e outras atividades extracurriculares também são formas eficazes de manter os jovens engajados em atividades positivas e longe de comportamentos de risco. A prevenção do uso problemático de maconha é um esforço coletivo que envolve educação, diálogo e apoio contínuo. Ao entender os fatores de risco e investir em estratégias de prevenção, podemos reduzir significativamente o impacto negativo da maconha na vida das pessoas. Chegamos ao fim deste vídeo e é importante reforçar que, assim como qualquer outra substância psicoativa, a maconha tem efeitos e consequências que precisam ser considerados. O uso da maconha pode impactar tanto o corpo quanto a mente, com riscos variando de pessoa para pessoa, dependendo de diversos fatores. Se você está pensando em usar ou já usa maconha, é essencial buscar informações de fontes confiáveis e manter um diálogo aberto com profissionais de saúde. Eles podem ajudar a entender os riscos e benefícios, especialmente no contexto do uso medicinal.
e orientar sobre as melhores decisões para a sua saúde e bem-estar. Manter-se informado e consciente dos impactos do uso de substâncias é um passo importante para fazer escolhas responsáveis. Não hesite em buscar ajuda ou orientação se tiver dúvidas ou preocupações. Seja cuidando de si mesmo ou apoiando alguém que enfrenta desafios com o uso da maconha, lembre-se, informação é poder e cada passo em direção a um estilo de vida mais saudável faz a diferença. Obrigada por assistir e até a próxima!